Santa Catarina, e a gente estava falando do bolsonarismo aqui e chegou a comentar que nunca elegeu nunca elegemos um governador de esquerda, nem chegou no segundo turno, né? Ao mesmo tempo que Santa Catarina é um estado com qualidades, né? Tanto no campo econômico quanto social. Isso vem de uma conjuntura de formação, né? Sei lá, levou sorte, teve elementos que levaram a isso, até privilégios estatais em algum momento chegou a haver. Mas como tu vê o estado de Santa Catarina? O estado de Santa Catarina é um estado que está melhor avaliado. Qual é o papel da esquerda nesse cenário? Quais são os problemas de Santa Catarina que a esquerda deve tratar ou que tem tratado? Não, de fato, né? Se pegar alguns índices, principalmente os econômicos, taxas de desemprego, você percebe que Santa Catarina está um pouco melhor do que a média dos estados brasileiros. Mas isso não reflete em todas as regiões do estado. Nós temos regiões paupérrimas. Se pegar aqui a região do Contestado, você vai perceber milhares e milhares de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Mesmo em Joinville, que tem um índice de emprego elevado, mas você percebe diferentes regiões da cidade com pobreza extremada. E acredito que uma das pautas que a esquerda precisa levar para a campanha e fazer um debate programático acerca disso, tem a questão da segurança alimentar em Santa Catarina. Eu acho que isso é fundamental. Somos um estado de produção agrícola que tem condições de botar comida na mesa do nosso povo, e essa produção não é escoada ou não chega na mesa dos catarinenses, né, pelo menos da forma como deveria chegar. Tem a questão ambiental. Recentemente, na Assembleia Legislativa, foi feita uma mudança na legislação ambiental, liberando desmatamento em áreas de araucária, determinando regiões, diminuindo a fiscalização ou as restrições em áreas de beira de rio, em costas ou próximas ao mar. Então tem uma série de desmonte na legislação protetiva ambiental, por exemplo, que a gente precisa pautar, porque no último período foram desmontadas, foram desregulamentadas. Eu acho que há um processo de desindustrialização aqui em Joinville e é preciso dar condições para que aqueles que acabam saindo das indústrias, acabam saindo desse emprego formal, tenham condições de sobrevivência, né? Temos que investir e dar condições para microempreendedorismo, criar linhas de crédito. Nós percebemos recentemente, né, com o desastre que é o governo Bolsonaro na área econômica, mas eles conseguiram desempregar os desempregados. Se você dá uma circulada com carros de aplicativo pela cidade, ou se você utiliza esse tipo de serviço, você vai perceber, por exemplo, isso é só um dos exemplos, né, mas você vai perceber a diminuição no número de carros disponíveis. E conversando com esses motoristas, você percebe que eles estão cada vez mais exaustos das condições colocadas para o trabalho, né? No sentido de garantir que, pagando o combustível, fazendo com que os custos deem conta de ter algum tipo de lucro, ter algum tipo de ganho. Então, mesmo aqueles que foram empurrados para esses serviços por conta do desemprego, hoje não percebem nem essa como opção de emprego. Então, eu acho que tem bastante coisa assim a se debater em Santa Catarina. Tem déficit de moradia, são mais ou menos 200 mil famílias que não tem teto em Santa Catarina e não há política pública que dê conta disso no nosso estado, e é preciso fazer esse debate. E Santa Catarina também tem alguns problemas assim, né, até por uma questão de colonização e outros temas,
que vão diretamente ao encontro do que o pessoal, até de como o pessoal é conhecido, né? Na questão do machismo, do preconceito racial, entre outros tipos de preconceito também. Acho que isso tem relação com a luta do pessoal e com... Sim, com certeza. Não só com a do pessoal, mas de todo o campo da esquerda, né? O nosso estado, ele figura entre os maiores índices de violência contra a mulher. É um estado com características de racismo estrutural. É um estado que, volta e meia, nós temos parlamentares aí das diferentes esferas, sejam dos municípios, sejam da Assembleia Legislativa, sejam nossos deputados federais, que figuram trazendo pautas conservadoras na linha dos costumes, né? Por considerar aí, por exemplo, a discussão sobre o uso do gênero neutro nas esferas administrativas ou mesmo nas escolas. Então, que são pautas que a princípio são bestas, né? Não deveriam estar colocadas no debate público dessa forma, mas por serem pautas que tocam nessa base aí que adota uma política mais conservadora nos costumes, elas ganham projeção. Então, o nosso estado tem bastante coisa. Tem disso e a gente precisa, claro, combater e fazer um debate qualificado sobre essas pautas.